A jovem atropelada e arrastada pelo ex-companheiro, que acabou tendo as duas pernas amputadas. Esse caso reacende um alerta, e um alerta importante sobre a violência contra a mulher e, acima de tudo, sobre os discursos perigosos que estão ganhando força na internet, como os do chamado movimento Red Pill. Inclusive, um dos principais influenciadores desse movimento, Thiago Schultz, foi preso recentemente. E para entender como essas ideias se espalham, influenciam comportamentos e podem alimentar episódios de violência, a gente conversa agora ao vivo com o psicanalista Vitor Passos, que vai contar para a gente um pouco mais. Tela cheia aqui para o Vitor Passos conversar com a gente. Vitor, conta um pouco mais, então, qual é o seu pensamento? O movimento Red Pill, ele eu diria, uma misoginia camuflada, ou ele é de fato um movimento legítimo, na sua opinião, meu irmão? Seja bem-vindo ao Ronda Campeão, conta pra gente. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo muito bem? Tô te ouvindo, pô, não. Certo. A questão do movimento Red Pill é que ele não é um movimento novo. É um movimento que eu já estudo ele, já vai fazer uns 4, 5 anos no mínimo, mas só que ele tem ganhado muita força no cenário recente, e o próprio Thiago Schultz também ficou muito famoso, principalmente depois de ser apelidado como o Calvo do Campari, né? É um discurso misógino, que é um discurso de ataque à mulher, onde tem citações que eu posso fazer diretamente a ele, ao qual ele diz que a mulher são apenas para a questão sexual. A mulher só serve apenas para isso, a mulher é uma relação de propriedade, a mulher não tem direito à fala, à opinião a respeito. Então, são pessoas que fazem um mercado, que fazem fortuna, que fazem dinheiro vendendo ódio. Essa aqui é a verdade. Então, é um movimento que mascara ideologia em um lugar onde precisaria era de terapia, de cuidado emocional. É assim que você avalia, Vitor? Muito em parte isso. A grande questão que abarca essas pessoas é porque não é apenas uma questão de clínica. É uma questão também social. É uma questão onde a gente vê que um discurso de ódio consegue vender para um público que está marginalizado. Se você não tem acesso ao jovem que, diante de um problema, diante de um amargor, diante de um problema que ele vai ter aí com o sexo oposto, se a gente não é capaz de entrar com esse jovem para ensiná-lo ao respeito, ensiná-lo a superar suas próprias diferenças, ele vai ser captado por esse discurso. Porque esse tipo de discurso, esse tipo de machismo, ele é direcionado, ele não existe num vácuo. Ele é muito bem direcionado, ele existe dentro de páginas específicas da internet, ele existe dentro de funis de conteúdo. Sim. Não é uma coisa assim que de cara a gente vai entrar com a Red Pill pesada, dizendo que mulher é uma coisa que precisa ser submissa. Não, são construções que são feitas pouco a pouco. E isso escancara, acima de tudo, a vulnerabilidade desses homens que não sabem liderar hoje, por isso eles acabam encontrando acolhimento nesse tipo de movimento? É uma vontade, é uma tentativa, um tanto quanto descoordenada, no caso, de você tentar ganhar o controle de qualquer maneira. Aí você tem a forma de ganhar o controle pela violência, não é? Não é uma coisa onde você, como pessoa, não apenas como homem, não apenas como gênero, né? Mas como pessoa não consegue se fazer como dono de si, como pessoa potente de si. Então você olha para aquele outro, aqui no caso aquela outra, né, a mulher, sim, que está vivendo a própria vida, acha inadmissível e diz, não, essa pessoa não pode ter esse direito porque ela escancara a minha incapacidade. Então se eu não sou capaz, a outra pessoa não vai ser capaz também. Então o movimento não cria homens fortes, mas cria, acima de tudo, homens com medo de mulheres autônomas. Seria isso? Não apenas, ele cria medo entre os próprios homens também. Sim. Porque o discurso Red Pill, ele vai inevitavelmente fazer de personagens como eu, que sou homem heterossexual,
como Blue Pill, que é quase como se fosse a antítese, que são, entre muitas aspas, os homens vendidos ao sistema, que são os homens que são fracos, que são os homens que estão tentando desfazer esse discurso. Na verdade, são os homens que não precisam de um discurso de violência para se fazer como homem. Então, é uma resposta traumática a uma crise de identidade masculina, pode-se dizer assim, né? A gente poderia colocar em grandes aspectos, sim. Eu concordaria com essa afirmação. São homens que não têm outra forma de lidar com o drama do outro existir. E como lidar com isso? Como é que a gente precisa, as mulheres principalmente, como é que podem identificar os homens que têm essa visão, que estão dando espaço para esse tipo de movimento, e como devem se comportar, na sua opinião? Na minha opinião, a mulher que se encontra num relacionamento em que ela começa a perceber que existe um controle exacerbado, que não há negociação, que há um discurso em que as cadeias de violência, que são os tipos, né? Porque você não tem só um tipo de violência, você tem diversas, são violências psicológicas, são violências simbólicas, de gênero, financeira, patrimonial, física e sexual também. Posso estar esquecendo de uma, mas até onde eu me lembro são essas 6. Se qualquer uma dessas coisas começa a se apresentar, e normalmente o que começa a apresentar é uma crescente dessa violência, você deve prestar atenção. O que está acontecendo que esse homem está precisando me anular para ele poder existir? Então, esse homem que está me regulando demais, que está querendo dizer com o que eu tenho que andar, com o que eu tenho que conversar, o que eu tenho que vestir, e não discutir isso com você. Às vezes é uma questão de você, como homem, dizer, olha, eu não me sinto confortável de você fazer X, Y, Z, eu quero conversar com você, eu não vou impor isso para você. A gente precisa conversar, inclusive para assumir a minha própria fragilidade diante de você. E assumir isso é difícil pra caramba. Isso tem terapia. Aí. Tá bom, Vitor. Agradecer, então, você pelas informações, porque muitos não conheciam, né, o movimento Red Pill e ver esses homens de forma covarde agindo dessa maneira, como o comportamento desse rapaz que houve lá em São Paulo, com a namorada, atropelou a namorada, né, de tal maneira arrastou ela por cerca de 1 quilômetro, cometendo uma atrocidade, fruto de um machismo, fruto ali de um ciúme que ele apresentou, o que demonstra nada mais, nada menos do que uma covardia, eu diria, é uma remoldagem de um machismo cada dia mais claro em meio à sociedade, que esse movimento Red Pill acaba colocando para todos nesse momento. Seria isso, Vitor? Seria. E eu coloco um alerta a esses jovens rapazes, porque da mesma maneira como a violência ela é destinada a essa mulher de uma maneira crescente, o discurso Red Pill para o jovem, inclusive o jovem que está me assistindo agora, caso você esteja aí, entenda que esse discurso ele não vai vir como um recurso de violência, como o primeiro ponto. Ele vem seguidamente, ele vem crescendo dizendo que o que o outro deve ser, ele vem crescendo dizendo que a sua dor deve ser ouvida, a sua dor deve ser ouvida acima da dor do outro, aquilo que você acredita é a única coisa certa, o contraditório não deve ser aceitável. Então, é tomar cuidado mesmo com esse tipo de discurso que desumaniza o outro. Sim. Se o outro deixa de ser humano, deixa de ter seus direitos, aí a gente pode fazer o que quiser com o outro. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, que é por que a gente está começando a ouvir esse tipo de discurso. Por que a gente não pode simplesmente dar um passo adiante? Verdade. A missão do líder é proteger, é amar, é cuidar, é se entregar, né? E não ser um absolutista. A gente vê na própria natureza, a andorinha vai e sai, e simplesmente as outras vão ali liderando, aceitando aquela liderança. Então, é incrível como as pessoas confundem tanto esse quê de liderança em falsas ideologias, como é o movimento Red Pill.
Tá bom, Vitor. Obrigado, meu irmão. Foi realmente engrandecedor ter esse debate com você aqui. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Até. Obrigado, meu irmão. Tá aí o Vitor, especialista, falando um pouco mais desse movimento, né? Que só camufla o machismo, que é o movimento Rede Pio, fruto muitas vezes de ações como cometeu esse jovem covarde lá em São Paulo, que atropelou a namorada, acabou arrastando ela por cerca de 1 quilômetro e ainda negou depois o discurso, dizendo que nem conhecia ela quando chegou na delegacia, né? Eita, meu Eita, Deus. meu pai, eu digo sempre aqui, eu dou sinais. Mulheres, quando for conhecer o homem, veja, vá dando os limites, vá ensinando ele a ser homem, tá? É ensinar ele a ser homem. Então, aonde ele vai pegar em você, você vai dar os limites, vai dizer, aí não. Aí, ó, quando ele quiser beijar, que você, ainda não é a hora. Vá vendo como é que ele vai te tratando no meio da negação. Vai vendo, porque aí você já vai mais ou menos visualizando como é que é a mentalidade dele. Se ele é um machista, né? Se ele é um narcisista, você já vai, vixe, esse relacionamento aqui não dá pra mim não. Olha o temperamento desse cara aqui, né? E os pais também, vá avaliando, rapaz. Hoje eu entendo que quando eu cheguei em alguns lares, né? Que os pais estavam ali testando para ver se tinha um ambiente de proteção para suas filhas. Só depois que a gente é pai, a gente nota aquilo que fizeram com a gente, né? Eu lembro demais do meu finado sogro, me recebeu na casa dele, aí foi me fazendo perguntas, ele estava me testando, deixa eu ver se esse cara aqui é o cara mesmo, né? Deixa eu ver aqui como é que ele age aqui diante da pressão, deixa eu ver se ele vai correr, né? Aí você vai testando, pai que tem experiência, sabe, mas muitas vezes quantas mulheres se relacionam sem essa figura familiar, né? Do pai, da mãe ali com a proteção. Enfim, não é fácil. A gente tem que pedir primeiro direção de Deus, tem que tomar todos os cuidados, observar os comportamentos. Eu digo sempre que uma das coisas que nós mais necessitamos hoje enquanto sociedade é de saúde emocional. Agora o Denis Constantino